Começando em 3, 2, 1. Bem-vindo, bem-vinda ao CX Generation, o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman e esse episódio de hoje será um pouco diferente do que os outros. Porque esse será o último episódio desta temporada. Porém, temos novidades aí no final que você, se ficar até o final, vai descobrir o que são essas novidades. Mas, sendo este episódio o último desta temporada, ele será um pouco diferente do que os outros. Nesse episódio, a gente fará uma retrospectiva do que aconteceu lá de trás até agora. Quem é a Karen hoje? O que é o podcast hoje? Então, vamos começar nessa história. Eu queria só antes agradecer a todos os ouvintes que me acompanharam até agora, que me trouxeram feedbacks, que me fizeram chegar até onde eu cheguei. Eu cresci muito ouvindo tudo que vocês me falaram. Melhorias que a gente teve aí foi por causa de você que está nos ouvindo agora. Então, eu te agradeço muito e bora então para esse último episódio. Me falaram, Karen, você não vai começar por CX. Você vai começar por outra parte, entrar no mercado e só aí que você vai conseguir virar CX. Mas a sua carreira não vai começar como CX. Então procura outra coisa. Vai fazer outra coisa que depois você vai chegar lá. Foi essa frase que ficou na minha cabeça e que me deu vontade de começar por CX. E foi isso que me motivou a trilhar minha carreira desde o início em CX. Mas de onde é CX? Como é que isso aconteceu? O que é esse tal de CX? Se você já me acompanha, você sabe muito bem que CX é Customer Experience, experiência do cliente, do consumidor. É a gente criar uma experiência para o cliente continuar comprando daquela marca. E, consequentemente, gerar lucro. Então, essa era a minha paixão, criar essa experiência positiva para o cliente. Mas de onde começou tudo isso? Eu estava lá no início da minha carreira, eu trabalhava, fazia um trabalho voluntário, eu trabalhava com crianças, com pais. Então, eu tinha aí uma experiência de ligar para os pais, convidar as crianças para participarem do trabalho voluntário que eu fazia. Então, eu tinha que criar essa atividade que fosse interessante para as crianças e para os pais, educacional também. Então, já tinha esse desafio. E eu gostava muito de fazer isso. Gostava de fazer esse papel de persuasão com os pais no telefone, com as crianças, falando que ia ser divertido, criar as atividades que fossem interessantes. Isso me motivava muito, esse desafio de criar algo que fosse interessante para os dois públicos. Então aí começou a minha carreira, digamos, de CX. É como eu costumo enxergar. Porque CX, bem ou mal, é um nome bonito para determinar uma coisa que já existe. Você atender ao seu cliente, criar uma experiência positiva para o seu cliente. Meus clientes na época eram os pais, as crianças. Então comecei aí a minha carreira. E depois, na faculdade, para fazer o quê? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiquei meio perdida. Eu ainda estava lá no trabalho voluntário, então eu conversava com as pessoas, estava todo mundo começando carreira. Muita gente já tinha decidido, muita gente ainda não sabia, mas eu estava perdida. O que aconteceu? Eu tinha uma amiga que já fazia publicidade. E eu fui olhar um pouco dos trabalhos dela, conhecer como é que era. Fui até na faculdade lá que ela estudava para conhecer. Tem um dia lá que a gente pode conhecer. Fui lá conhecer e achei interessante. Porque eu vi uns trabalhos que ela fazia de edição de vídeo, de arte, de design. Falei, interessante. Pode ser que me interesse. Resolvi entrar. Entrei então em publicidade na SPM. E aí, comecei a estudar. Comecei a fazer os trabalhos que eu gostava, comecei a entender mais do público-alvo, entender que campanhas a gente deveria fazer, como é que funcionava isso de público, marketing. E aí eu fui entrando na faculdade,
evoluindo. Entrei lá na empresa júnior. E na empresa júnior eu comecei a descobrir um outro lado que eu não conhecia. Conheci o lado da consultoria, em que tinha muito contato com o cliente. Então, aí dentro da empresa júnior, eu entrei como gerente de projetos, virei coordenadora de projetos, diretora de projetos, mas eu tinha muito contato com o cliente. E aquilo me motivava de um jeito, conversar com o cliente, entender as dores, entender o que eram as soluções para as dores daquele cliente. E aquilo foi me motivando. Eu fui entendendo que a minha paixão de ouvir o cliente e criar uma solução para isso, para a dor dele, era o que me motivava na minha carreira. E tudo bem, tudo bom, fui aí fazendo a faculdade, entrei na empresa júnior, depois saí, né? A gente tem aí um período, fiquei lá 1 ano, e aí eu fui entrando em outras vagas. Eu já fui gerente de atendimento de uma outra empresa que eu trabalhei, fui também estagiária de marketing em outra empresa, fui fazendo a minha carreira como marketing, mas aquilo de lidar com o cliente estava ainda dentro de mim. Até que eu fui fazer meu TCC e eu queria fazer meu TCC sobre inteligência artificial na publicidade. Fui fazer, então, meu TCC sobre inteligência artificial na publicidade, meu orientador virou para mim, mas Karen, por que você não inclui a parte de experiência do consumidor aí também? E aí eu fiquei pensando, por que não? Né? Pode ser que seja legal. Comecei então a pesquisar sobre esse tema, decidi enfiar ele dentro do meu TCC, e aí o meu TCC, que era de inteligência artificial na publicidade, virou o impacto na experiência do consumidor da inteligência artificial na publicidade. Eu encaixei o tema de experiência do consumidor lá no meio. Muito bem, muito bom. Coloquei o tema lá e aí aquilo me gerou um brilho nos olhos. Eu comecei a pesquisar. Entendi que aquilo era um tema super complexo, interessante. Descobri o termo CX, que era o nome bonito para uma coisa que já existia, que era o foco no cliente. Comecei a pesquisar. Legal. Achei tão interessante que eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo. Sair um pouco de marketing, puramente marketing, mas levar os meus conhecimentos de marketing para CX. Não deu outra. Comecei a procurar as vagas. Muita vaga de CX que eu ia botando lá no LinkedIn, mandando meu currículo que já tinha trabalho voluntário, empresa júnior, né? Fui diretora, tinha um monte de coisa interessante no meu currículo que, ao meu ver, interessaria o recrutador. Só que não. Muitos nãos que eu fui recebendo. Fui recebendo não de várias vagas. E eu já não sabia mais o que eu poderia fazer para conseguir um sim. E eu senti que o motivo principalmente era porque todas as vagas que eu me inscrevi lá de CX, elas tinham no mínimo um critério de no mínimo de 2 anos de experiência. Para uma vaga júnior. O que eu vou fazer então para conseguir esses 2 anos de experiência numa vaga júnior? Não sabia mais o que eu poderia fazer. Só que aí eu fui tentar outras coisas, né? A gente sempre tenta. Quando a gente tem aquela motivação, a gente tenta. E a gente vai atrás do nosso sonho. Fui então atrás do meu sonho. O que eu comecei a fazer de diferente? Resolvi virar como se fosse hunter de vaga. Pessoal que fica procurando pessoas para entrarem nas vagas, ou até comercial, né? Que vai atrás dos clientes de forma ativa. Comecei a virar essa pessoa. Entrava em contato no LinkedIn com todo mundo. Todo mundo que já trabalhava com CX, que tinha lá na descrição do nome do cargo da pessoa, CX, CX Manager, CX não sei das quantas. Entrei em contato. Eu entrei em contato com umas 15 pessoas em um mês, que eu me lembre. Foi bastante gente. Para tentar entender o que eu poderia fazer de diferente do que eu já estava fazendo. Eu já trabalhava bem ou mal com CX, mas faltou o CX no nome da descrição do que eu já trabalhei. Então fui tentar aí networking, né? Ver se dá certo, vamos conversar, ver se eu consigo alguma solução para o meu problema de trabalhar com CX. Eu não estava muito feliz trabalhando com marketing, com atendimento, com essa parte que não é muito voltada para foco no cliente. O que me surgiu, então, de ideia em uma das conversas que eu tive com os profissionais que já trabalhavam em CX? Teve um deles que comentou comigo, falou assim, Karen, tem um case aqui que a gente conhece de uma menina
que estava também buscando vaga aí para trabalhar com UX, User Experience. E essa menina, depois que ela criou um podcast, ela conseguiu trabalhar em uma empresa super grande, agora eu não me lembro, mas um iFood, um Uber da vida, uma startup. Ela começou a trabalhar com UX lá por causa do podcast dela. E daí me surgiu essa ideia. Por que não? Podcast também, né? Interessante. Eu já estou conversando com um monte de gente, posso transformar essas conversas em conteúdo. Decidi fazer isso, então, do podcast. Fui lá fazendo podcast, minha ideia, maturando a ideia. Fui começar a planejar, então, o podcast. Essa grande ideia aí de fazer conteúdo gravado e transformar aquilo em áudio, divulgar o áudio. Então, é isso que eu vou fazer. Vou mudar minha estratégia toda. Vou fazer um podcast. Comecei a planejar o podcast. Aí comecei lá pensando, conteúdo, como é que eu vou fazer, quem que eu vou entrevistar, o nome que eu vou dar. Então, fui começar a planejar. O nome foi uma dificuldade só, porque é difícil criar um nome. Eu fiz uma lista lá acho que tinha uns 30 nomes nessa lista. 30 nomes de podcast. Fui falando com os meus amigos, perguntar o que eles achavam, qual nome era melhor. Aí eu tentava criar a logo sozinho, eu com meus conhecimentos aí de publicidade. Fui tentando fazer. Mas nada que eu fazia eu gostava. O nome não gostava, a logo não gostava, a identidade visual não gostava. E eu, por mais que tenha feito publicidade, meus dotes artísticos não são muito elaborados. Eu me especializei mais na parte estratégica da publicidade. Então eu não gostava de nada do que eu fazia. Mandava para os meus amigos, eles pode melhorar aqui. Eu começava a ouvir 50 opiniões diferentes. Era muito difícil eu dizer, agora tá bom. Eu tinha 500 opiniões, 50 opiniões, exagerei, né? Mas muitas opiniões diferentes, pessoal lá dos meus amigos. E eu não ficava segura com o que eu criava. Mas uma hora eu tinha que começar, né? Porque ficar enrolando para começar, planejar, eu não ia começar nunca. Então eu decidi ir com aquilo que eu tinha mesmo. Em um momento eu achei que estava bom o suficiente para começar. Decidi identidade visual e decidi logo. Na verdade não era uma logo muito bem, né? Era a capa do podcast. Decidi a identidade, a capa, as cores lá que eu ia usar, o nome, CX Generation, que finalmente tinha saído esse nome, quem que eu ia entrevistar. E aí eu resolvi começar entrevistando o pessoal que eu já tinha conversado lá antes, que me ajudaram, o pessoal que foi solícito comigo lá no LinkedIn, que eu tinha entrado em contato. Então comecei por aí. Só que, como eu falei, eu tinha entrado em contato com muita gente. E de primeira também, de novo, para o podcast, eu entrei em contato com todas as pessoas de uma vez só que eu tinha conversado antes para virarem meus entrevistados, convidando eles para participarem do meu podcast. E agradecendo também, olha a ideia que surgiu, muito obrigada, quer participar? Então, muitos aceitaram. Eu mandei mensagem lá para uns não sei quantos e eu comecei gravando os episódios, né? Já tinha planejado o roteiro, como é que eu ia fazer. Eu gravei tanto episódio nesse início, que eu gravei episódio lá em janeiro desse ano, de 2021. Eu já tinha, acho que uns 7 episódios gravados. Episódio até agosto gravado, em janeiro. Muito episódio. Então, o planejamento aí acabou... Eu fui pra prática muito rápido nesse momento, acabou ficando com muito tempo de intervalo entre a gravação e o lançamento. Mas foi o que deu, né? Pra começar, a gente faz assim, a gente depois aprende com as coisas. Mas aprendi com isso. Agora eu já sei que não posso ter tanto tempo assim de gravação antes pra publicar. E aí eu comecei a gravar. Eu vou até pegar aqui os episódios que eu já tenho publicado. Tem uns fatos curiosos sobre esses episódios. Eu comecei gravando lá o primeiro episódio que eu gravei. Foi um episódio teste. Eu duvido você adivinhar qual foi o primeiro episódio que eu gravei. Vai lá depois no meu feed. Eu vou te contar aqui, né? Mas tenta adivinhar antes. Qual foi o primeiro episódio que eu gravei? Tempo. Pensou? Então, o primeiro episódio que eu gravei foi o episódio 5. Episódio que saiu lá, o 5º episódio. Eu gravei com o meu pai esse episódio. E o que foi esse episódio? Eu tava ainda planejando o podcast na época, ainda não tinha... Eu tinha já feito os convites para todo mundo, mas não tinha ainda gravado. Eu queria ver se ia ser bom, como é que ia ser a dinâmica de salvar o áudio do Zoom, salvar o vídeo, como é que ia ficar.
falei, pai, me ajuda, vamos gravar junto? Aí ele topou gravar comigo, a gente gravou lá, fiz um planejamento de roteiro e o episódio acabou ficando legal. Eu decidi então publicar depois. Eu tava lá com alguns episódios já que eu tinha gravado depois, decidi lançar o episódio do meu pai como o 5º episódio. Curiosidade que meu pai não trabalha com CX, mas acabou ficando um episódio interessante. Depois ouve lá, episódio 5. E aí decidi publicar. Só que aí veio os episódios pra valer, né? Acabou que do meu pai não ia ser pra valer, ia ser um teste, mas acabou saindo. Só que eu fui gravar os episódios pra valer. A insegurança que batia eu gravar, né? Que aquilo ia ser publicado. Então, pra eu diminuir um pouco essa minha insegurança nesse primeiro momento, o episódio 1 eu gravei com uma pessoa pra me acompanhar. Era um episódio que eu podia fazer sozinha, que nem eu tô fazendo agora. Mas eu decidi gravar com alguém. Então, fiz o convite à pessoa que está gravando comigo, que acho que eu nunca revelei quem é essa pessoa, mas vou revelar agora para você quem é a pessoa que está comigo no primeiro episódio. Tenta descobrir aí, quem é? Tempo, de novo. Quem é então essa pessoa que gravou lá comigo primeiro? É a minha prima. Ela trabalha com teatro, então eu resolvi convidar ela para fazer esse episódio comigo, me deixar mais segura. Ela lá me entrevistando. Foi um episódio que também foi o primeiro, um dos primeiros, né? O segundo, eu acho que eu tinha gravado. Mas acabou saindo legal, não precisou regravar, que bom. Fiz lá umas edições, tentei encaixar a música, pensando como poderia ser. E aí foi o episódio primeiro que saiu. Outro episódio aqui que eu acho legal, como é que foi a minha evolução. O primeiro episódio, então, foi com a minha prima. Aí o segundo eu já comecei a fazer os convites. Eu convidei para o segundo episódio a minha professora de experiência. Ela dava aula de experiência. Agora, era design de experiência o nome da matéria? Não me lembro, mas ela trabalha com design de experiência. O nome da matéria era alguma coisa assim também, de experiência, de foco no consumidor, não me lembro. Mas a aula dela era tão legal, era tão motivadora para mim, que eu falei, eu preciso entrevistar minha professora, Verônica. Então, Verônica, que um beijo para você. Então, foi o primeiro episódio lá que eu gravei com um entrevistado, eu entrevistando a pessoa. Foi um episódio também incrível. O que mais? Tem vários episódios aqui que tem histórias legais. Teve o episódio em que surgiu a minha sócia. Isso é engraçado. Episódio em que eu comecei a ter uma sócia. Foi assim. O meu entrevistado, meu convidado lá, ele pediu, Karen, posso divulgar o meu curso aqui no teu podcast? Eu falei, claro que pode. A gente deixa como surpresa lá pro final. E se você ouviu esse episódio, você se lembra. E aí, nesse episódio, o convidado pediu pra divulgar o curso lá no final. A gente fez uma surpresa, a gente combinou, ó, anuncia que vai ter uma surpresa no final, a gente anuncia teu curso lá. Beleza. Só que depois eu fiquei pensando, eu quero que ele divulgue também meu episódio, né? Então, vamos fazer essa parceria a gente divulga o curso dele aqui no podcast e ele divulga o CX Generation lá no Instagram dele, nas redes sociais dele. Só que eu esqueci de falar isso na hora. E eu falei com ele, ó, vamos combinar o seguinte, eu conversei aqui com a minha sócia e a gente quer também ver se você pode divulgar o nosso episódio aí no teu Instagram. E aí surgiu a minha sócia, que eu fui conversar com ela. E quem é a minha sócia? Vem cá, sócia, se apresenta aí. Sou eu mesma. Então, minha sócia surgiu daí, em que eu conversei com ela, e aí finalmente comecei a ter uma sócia. E desde então eu tenho minha sócia, em que eu converso com ela, comigo mesma, para poder decidir as coisas que às vezes eu vou por impulso, falo, claro, vamos lá, vamos fazer. E acaba que depois eu penso de novo, vai ter um pontinho aí que a gente pode fazer diferente. Resolvi criar minha sócia que me ajuda aí com essas decisões difíceis. Acho que tá bom aí de falar dos episódios. Tiveram muitos, aí depois você ouve. Vários episódios. E eu gravava, e ainda naquela de tentar conseguir entrar em CX, entrar no meu sonho, no motivo de eu ter criado o podcast lá. Quero trabalhar com CX, mas não conseguia, fui gravando, não chegava. E aí minha motivação ia descendo, né? Não chegava a oportunidade, eu ficava desesperada. Teve momentos que eu, não quero mais trabalhar com marketing, só quero trabalhar com a experiência do cliente. E eu tentava levar a experiência do cliente para dentro das empresas
Mas eu comecei a perceber que a experiência do cliente deve vir da cultura da empresa. E claro, dá para vir dos colaboradores que não são lá chefões, CEOs, que são o pessoal que é quem determina a cultura da empresa. Dá para influenciar, mas a decisão tem que vir lá do CEO, tem que vir lá de cima. Tem que ser top-down, porque senão é muito difícil. Ainda mais quando a empresa é muito grande, em que eu estava em um setor que era muito pequeno dentro da empresa, não, é muito difícil. E aí minha motivação foi, o que eu faço? O que eu faço? Não sabia mais o que fazer, mas continuava lá fazendo podcast, vamos lá, isso. Pode ser que me traga frutos no futuro, nada é de primeira, assim. Até que recebi um contato de alguém me convidando para um processo seletivo de CX. Eu falei, caraca, finalmente, eu vou começar a participar de um processo CX. E aí eu fui participar do processo seletivo de alguém que tinha me convidado. E comecei a fazer o processo. Entrei em outro que eu vi no LinkedIn, que também era de CX. Aí eu comecei a fazer o processo, comecei a ficar animada. Agora eu tinha um podcast, já me dava autoridade para dizer, trabalho com CX aí, com os entrevistados. Então já começou a me dar uma outra motivação. Fui fazendo processo. E eu não passei, para minha grande alegria. Eu não passei no processo seletivo que eu estava fazendo. Eu queria muito, esse era um que eu queria muito, muito. Mas acabei não passando. Aí voltei lá para estaca zero, de buscar. Mas tudo bem, né? A luz no fim do túnel. Então vamos continuar fazendo. Aí, eis que recebo um dia um áudio da pessoa que tinha me oferecido lá para eu fazer parte do processo seletivo de CX. E ele me fala, Karen, a gente tá aqui com um processo pausado porque a gente não encontrou ninguém que se encaixasse verdadeiramente na posição, que a gente tivesse aí um match. Então eu queria te convidar para voltar para o processo seletivo. Aí sim. E por que disso? Porque por mais que eu fosse júnior, e esse era o problema, que eu não tivesse os 2 anos de experiência exigidos lá, eu tinha outras qualidades que poderiam ser desenvolvidas. Eu tinha soft skills, comunicação, que é muito importante para você falar com o cliente, você ter esse contato, você saber se comunicar. Então isso foi reconhecido aí em mim. Eu não tinha era a questão de conhecimento de CX ainda. Mas isso, ele me falou, a gente pode trabalhar isso, tô vendo que você tem comprometimento, dedicação, então vamos voltar aí para esse processo seletivo, ver se agora a gente fazendo de novo, você consegue entender os pontos que ficaram de melhoria, vamos ver se você passa. Então voltei pro processo seletivo, fui lá fazer de novo. E nessa, eu tava fazendo outro processo. E aí, no momento fui passando de fase, né, nos 2 que eu tava fazendo, eu passei nos 2 processos seletivos que eu tava fazendo. E aí a minha dor de não ter nada virou agora eu tenho que escolher entre 2. Qual que eu escolho? Eu tava com aí 2 oportunidades. O que eu vou valorizar? O que são os pontos aí para mim mais importantes? Eu decidi que eu iria entrar na empresa do que eu tinha feito o processo seletivo de novo. Que empresa é essa? Vou revelar aí o segredo para você, que é a empresa que eu trabalho até hoje, que eu tenho tanto carinho. E eu tô trabalhando finalmente como CX. Consegui. E aí, para quem me disse lá atrás, Karen, a sua carreira não vai começar por CX. De fato, não começou, porque eu trabalhei antes com atendimento, com marketing, com essa parte mais publicidade mesmo. Mas agora eu entrei em CX nova. Quem me disse que eu não ia conseguir? Aqui, consegui, entrei em CX. E que empresa é essa que me contratou e aceitou o desafio de me ensinar esses conhecimentos e me mentorar também? É a Compass. Compass é uma empresa de experiência do cliente também. Eu trabalho, então, numa empresa de experiência do cliente, numa vaga de CX, em que eu tenho contato com vários profissionais que trabalham com CX também. É o meu sonho de profissional. Entrei na empresa que, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Não tinha
não tenho o que falar, é só sonho. Mas da onde eu consegui? Da onde eu consegui essa conexão aí com Ivan Biava, que é o CEO da empresa? Aí eu te conto que foi fruto do quê? A minha estratégia lá de trás. Do que me disseram que poderia dar certo para eu entrar em CX. O tal do podcast. Consegui por causa do podcast. Eu entrevistei o Ivan lá no episódio 6, depois dá uma olhada. E aí o Ivan lembrou de mim, me ofereceu a vaga. Entrei agora na Compass, tô trabalhando já muito feliz. Já tem um tempo, isso aí é uma retrospectiva, né? Estou gravando agora este episódio em setembro de 2021 e eu estou na Compass desde abril de 2021. Então já tem um tempo aí de muitos aprendizados, muitos desafios, muitas conquistas também. Mas entrei, consegui realizar meu sonho de trabalhar com CX, começando a carreira. Para quem disse que eu não conseguiria, tá aí. O que é, então, a conclusão dessa história aí que eu queria deixar para você que está ouvindo agora? Querido ouvinte, você tem um sonho? Eu acredito que sim, que todos nós temos um sonho. Mas você tem esse sonho, o que você faz com ele, né? O que você está fazendo para chegar lá, alcançar isso? Eu, do meu lado, tiveram vários momentos que eu quis desistir. Mas não desisti porque eu tinha esperança de que algum dia ia me trazer fruto o podcast, todo esse trabalho que eu tô tendo para criar esses conteúdos incríveis que eu aprendo pra caramba. E consegui, cheguei lá onde eu queria, que era começar a trabalhar com CX, numa empresa legal, numa empresa que me apoia, numa empresa que eu me sinto completa. Então você que tem esse sonho também, você pode fazer isso, você pode alcançar o teu sonho. Não desista. Segue fazendo. Vai ser difícil, eu sei. Para mim também foi difícil. Eu tenho ainda muito a alcançar aqui. Agora eu tenho outros objetivos. Mas você que tem seu objetivo também, não desista. Porque a gente consegue chegar lá com persistência. E aí, agora que a gente passou por essa retrospectiva toda, o que eu quero te contar? Porque eu disse lá no início que a gente tem novidades, não é mesmo? A novidade aqui para você é que... E aí, se você já me acompanha, você já sabe. Vamos lançar a segunda temporada deste podcast. Sim, estamos aí cheios de novidades para essa segunda temporada. Eu e minha sócia estamos muito felizes de poder divulgar isso para você. Então, o que são as novidades aí dessa segunda temporada para eu te contar? Primeiro, se você tá me vendo em vídeo, você reparou que eu tô com um cenário aqui um pouco diferente. Não sei se você viu os outros episódios anteriores em vídeo, mas depois repara. Tá um pouco diferente, um pouco não, muito diferente. Agora eu tenho coisas aqui no meu fundo. Então esse fundo diferente, tá pra... Eu vou envolver ainda mais coisas, colocar... Vocês vão ver, não vou contar não, vou deixar de curiosidade pra você que tá vendo em vídeo. A gente tá elaborando aí algumas coisas, então tem primeiro esse ponto do cenário, que tá diferente. Tem o segundo ponto, que é o como serão feitos agora esses episódios. A gente vai mudar um pouco o formato. Antes, eu gravava pelo Zoom, salvava, editava e tal, e aí eu publicava. Só que agora, a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer o episódio ao vivo, numa live no Instagram. Ou numa live do LinkedIn, do YouTube, não sei. Se a gente resolver evoluir, a gente vai evoluir, mas a princípio vai ser aí no Instagram, primeiramente. Vamos começar por lá. Então eu vou te esperar nos próximos episódios ao vivo no Instagram para poder interagir. Porque qual é a graça de gravar antes? Se a gente pode gravar ao vivo e você interagir, você fazer perguntas, você tirar suas dúvidas lá ao vivo, né? Muito mais interessante. Então a gente decidiu mudar esse formato. Então, temos essa segunda aí novidade. A outra novidade é que teremos um grupo no WhatsApp para você também interagir. Não deu para interagir lá no meio da live? Não deu tempo de assistir ao vivo? Não se preocupe, você pode interagir depois. Depois lá pelo grupo do WhatsApp. Como é que vai ser essa interação? Não vai ser aquele grupo em que todo mundo fala para encher teu feed do WhatsApp, né? Não sei como chamar isso, mas para encher lá teu WhatsApp de mensagem. Não. Você vai interagir de uma forma só comigo, que eu vou criar lá no grupo.
E só o administrador vai poder falar. Só eu e a minha sócia. A gente vai poder conversar lá no WhatsApp com você. Mas, Karen, como é que faz para entrar no grupo, então? Quero entrar. Esse grupo, você, para entrar, vai precisar ir lá no meu Instagram e falar: Karen, quero entrar no grupo. E aí eu vou te colocar no grupo. Por que que vai ser assim? Porque se eu colocar um link disponível para todo mundo que quiser entrar, pode ter gente que nem ouve o podcast que entre. E esse grupo é para quem ouve o podcast, para quem quer participar, quer ajudar a criar essa segunda temporada, quem quer me dar opinião, quem quer interagir, tirar dúvida. Então é para você que ouve poder participar da criação dos episódios. Agora, para quem não ouve e quer entrar lá só para ver qual é, tem que me pedir para entrar. Tem que provar para mim que ouve podcast. Então é dessa forma que você vai fazer para poder entrar. Então se você tá me ouvindo agora e já quer entrar nesse grupo, você vai poder pedir para entrar que eu vou te colocar lá depois. Fechou? Então essa é a outra novidade. A última novidade vem com um questionamento aí para você. O que você vai resolver primeiro? Um cliente que reclama, ou todos os clientes que reclamam da mesma coisa, mas que continuam lá com a sua empresa, com o seu serviço, ou você vai resolver o problema do cliente que reclama uma vez e cancela? Eu acho que a resposta já está um pouco mais clara, né? Pela forma que eu contei esse desafio. Mas você vai descobrir a resposta nos próximos episódios aí do CX Generation. Porque é esse tipo de coisa que a gente vai começar a trazer na segunda temporada. Cases que vêm com histórias. Esse desafio, por exemplo, está ligado ao episódio 4, em que eu conversei com a Mary. Então, se você quiser descobrir a resposta aí para esse desafio nesse momento, volta lá no episódio 4, que lá a gente fala um pouco mais do contexto. Mas para os próximos episódios, você já fica ligado que é esse tipo de coisa, esse tipo de desafio, esse tipo de case que a gente vai começar a trazer e responder para você. Inclusive as suas dúvidas que você for me trazer lá tanto ao vivo quanto no grupo do WhatsApp. Então, eu te convido agora para já anotar na tua agenda o dia que o episódio vai sair, que será no dia 21 de outubro de 2021. Aí para você que está ouvindo no futuro, de 2021, 21 de outubro de 2021. Já anota na agenda. E para ficar mais fácil de você anotar na tua agenda, entra aqui no link que eu vou deixar na descrição desse episódio para você já salvar. Só clicar no botão, no link, clicar no botão de salvar, ele já vai salvar na tua agenda e te avisar quando for o episódio. E aí me acompanha lá nas redes sociais, a gente também tá com novidades. Vou trazer algumas surpresas a mais lá também, além do meu cenário aqui, você vai ver, para você acompanhar. Então faça esse convite para você. E eu te espero no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!